Este programa tem um oferecimento de Café Ouro Brasileiro, café em grãos para máquinas de café expresso, Móveis Rans, deixando sua casa muito mais bela. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre o transtorno bipolar. Eu estou aqui hoje com a psicóloga Roberta Pedrino, que vai nos passar as orientações sobre essa doença. Tudo bem? Tudo bem, Thelma, e com você? Tudo jóia. Roberta, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença psíquica caracterizada pela alteração de humor. O humor ele altera entre a depressão e a mania, ou excitabilidade, a gente chama. Na fase depressiva, geralmente a pessoa ela vive uma tristeza muito profunda, ela tem sentimento de inutilidade, de culpa, ela se fecha. Realmente ela se tranca e é uma tristeza da qual ela tem necessidade de estar. E a fase maníaca é a fase compulsiva, de euforia, uma alegria sem motivo, uma compulsão alimentar, pode haver uso de drogas, a bebida, a questão financeira também fica muito comprometida, porque ela passa a fazer compras exageradas. Na verdade, na fase maníaca, Thelma, a pessoa ela parece uma outra pessoa, ela pensa diferente, ela age diferente e ela sente diferente as coisas. E é muito forte essa mudança de humor, então? Ela está muito alegre e de repente muito triste. Extremamente triste, né? E assim, é uma doença que hoje atinge 1.800.000 pessoas, entre homens e mulheres, não tem definido a parte da sexualidade, o gênero, realmente homens e mulheres podem ter, e geralmente é identificada na fase dos 15 aos 25 anos. E como se detecta o transtorno bipolar? Thelma, não existe um exame fisiológico para detectar. Realmente, o diagnóstico é feito tanto pelo psiquiatra como pelo psicólogo com a fala do paciente. Ele realmente, a queixa dele é essa alteração de humor, né? E que ele não suporta, porque horas ele está muito alegre, horas ele está muito triste. Alguns casos, nem a pessoa consegue explicar. Então, aí, realmente, um membro da família consegue estar passando para o profissional a forma que é essa alteração de humor. E quais são as causas, Roberta? Hoje, percebe-se que é genético. Geralmente, pessoas com transtorno bipolar, elas já vêm com membros da família com essa doença. Além disso, percebe-se que é um funcionamento diferente do cérebro, o cérebro funciona diferente, e também a questão dos neurotransmissores, que seriam as substâncias da qual a gente encontra no cérebro, né? Então, no caso é o lítio, né? Que percebe-se uma baixa quantidade de lítio no sistema cerebral das pessoas, e com isso precisa haver uma dosagem equilibrada para que o funcionamento melhore. Roberta, como a mãe e o pai conseguem detectar que essa criança é uma criança que sofre do transtorno bipolar? É muito difícil, Thelma. Por quê? Primeiramente, foi como eu disse, o diagnóstico da doença é dos 15 aos 25 anos, mas percebe-se nos relatos dessas pessoas constatadas com a doença, de que desde criança já existia um indício. Já. Por quê? É uma criança que o humor altera demais, ele passa a ter tristeza e alegria várias vezes ao dia. É uma criança que não consegue se socializar com as outras crianças, chega a causar até um problema tanto para ela mesma, essa alteração de humor prejudica ela mesma, como todos os membros da família.
E também existe o fato delas não concluírem nada que elas façam. Então, se é um brinquedo, elas elas param, elas não terminam a brincadeira. Se é questão escolar, elas não fazem, né? Que nem Deixa escola. tudo pela metade. Sim. O caderno fica sem conclusão. É aquela criança que começa a copiar e para, sem motivo. Então, é muito percebido esse tipo de comportamento na criança. Não significa que precisa de um diagnóstico. Lógico. O Estação Saúde vai para um breve intervalo e voltamos já com o tema transtorno bipolar. O Estação Saúde volta agora com o tema transtorno bipolar. Se você perdeu o início do programa, você pode acessar também pelo nosso site www.estaçãosaude.blog.br. Estamos aqui com a psicóloga Roberta Pedrino, que está nos orientando, e ela vai falar agora para você aí de casa se as mudanças constantes de humor, Roberta, podem acarretar nos relacionamentos. Sim, Thelma, totalmente. Reflete na família, em todos os membros da família. Se existe uma relação amorosa, também reflete no parceiro, porque é uma pessoa, por ela ser muito inconstante, na fase maníaca, ela detém de muita atenção do outro. Então, é aquele tipo de pessoa que liga várias vezes, que conversa, quer falar com a pessoa várias vezes. E na fase depressiva, também. Ela tem a necessidade de ligar, de expor que ela está vivendo aquela tristeza. Então, assim, a questão familiar é muito importante, que a família também trabalhe e também saiba como funciona a doença e trabalhe junto com o paciente para ajudá-lo. Até na questão financeira, porque isso reflete totalmente na família. São pessoas que gastam demais, então isso gera-se problemas e brigas até no meio familiar. No momento da euforia, ele gasta demais. Demais. E nos momentos depressivos, ele se tranca, ele se isola. Sim, e aí se torna uma preocupação para a família também, porque o transtorno bipolar existe muita tendência à situação de morte, de suicídio. Então, ele também precisa ser muito bem trabalhado nesse sentido. Estão aumentando os números de suicídio, né, Roberta? Sim, tá muito Isso é muito preocupante, né? Sim. É possível ser feliz ao lado de uma pessoa que sofre da doença do transtorno bipolar? Olha, Thelma, é importante que as pessoas da família façam um acompanhamento psicológico, tá? Por quê? Para saber lidar com essa pessoa. Porque ao mesmo tempo que eles vão precisar ser firmes com o doente, com a pessoa que tem o transtorno bipolar, elas também vão precisar não cobrarem demais essas pessoas. Então, assim, é uma mudança muito drástica na vida da pessoa. Primeiro que na fase depressiva, a medicação precisa ser tomada por alguém da família para que ela não use isso para tentar o suicídio. Então, olha como isso é forte. Né? Vai precisar de alguém para que cuide dessa questão. Da mesma forma, a questão da própria higiene pessoal. Vai ter a necessidade de se fazer uma tabela para que essa pessoa não se perca, porque na fase depressiva ela não vai querer se arrumar, né? Tomar banho, escovar o dente, coisas básicas ela vai deixar de fazer. E aí precisa de alguém para que, junto com ela, ajude nesse sentido, né? E isso pode iniciar na infância, Roberta? Sim. É muito importante hoje você colocar essa questão pelo seguinte: há 10 anos atrás, a psiquiatria infantil era muito pobre de diagnóstico, principalmente de outras doenças e do transtorno bipolar. Né? Existe uma dificuldade também de se identificar em crianças, porque os pais confundem, né, a alteração de humor com é coisa de criança, ela é assim. Está fazendo uma birra. É uma birra. É a personalidade dela, né? E muitas vezes não é. Não é isso que está acontecendo. Exatamente. E você disse também que é confundido com o TDAH? Sim. Muitas vezes o diagnóstico até psiquiátrico é errôneo, acaba sendo errado, porque é confundido.
Porque no TDAH, a criança também tem uma alteração de humor, né? Mas motivada por o fato da mente dela ser muito rápida, né? O pensamento da criança ativa. Então, se confunde muito e ela chega a ter uma alteração de humor, mas não chega a ser da forma que é o transtorno bipolar, né? É diferente. É diferente. E como é feito o tratamento, Roberta? O tratamento, ele tem a necessidade de haver a medicação, né? O uso da medicação, ela tem que ser constante, né? Com isso, precisa haver uma afinidade muito grande com o psiquiatra. O paciente, ele tem que se identificar muito e confiar no psiquiatra. E a parte psicológica também. A terapia é muito importante para o paciente se conhecer a doença, começar a identificar os sintomas das doenças antes que venham as crises, porque isso vai fazer com que a crise fique mais atenuada, mais leve. E é imprescindível que a família também vá para a terapia, tá? E busque também grupos de apoio. É muito interessante o paciente e os familiares trabalharem em grupo essa experiência, saberem que existem outras pessoas que também estão sofrendo, não são só com eles. A pessoa bipolar, ela sente-se muito rejeitada? Na verdade, não. Ela rejeita o outro, principalmente na fase da depressão. Ela não quer o contato com o outro, porque, como eu disse, ela tem aquele sentimento de culpa, de inutilidade, que ela não serve para nada, que ela não presta para nada. Então, não são as pessoas que vão rejeitá-los. Ela mesma que bloqueia essa relação com o outro. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo e voltamos já com mais informações sobre o transtorno bipolar. O Estação Saúde volta agora com o tema transtorno bipolar. Eu estou aqui com a psicóloga Roberta Pedrino, que está nos auxiliando, esclarecendo sobre este problema que é muito grave, né, sim, Roberta? Sim, sem dúvida. Eu gostaria, Roberta, que você desse aos telespectadores, o pessoal de casa que está aí nos ouvindo, assistindo, as dicas. Quais são as suas dicas para os pacientes com o transtorno bipolar? Sim, uma questão imprescindível é que eles tenham paciência com o tratamento, principalmente o medicamentoso, porque o psiquiatra precisa encontrar uma dose certa para cada paciente. Então, assim, não significa que a medicação que vai servir para uma pessoa é a mesma em quantidade para outra. Então, até estabilizar os sintomas, né, essas fases do humor da pessoa, é necessário ele ter paciência com isso. A questão psicológica também, porque até ele identificar, entender a doença, isso leva-se muito tempo, né? Então ele não pode ter pressa. E também o que eu acredito que seja muito importante, o fato de na fase maníaca, quando ele está tomando medicação, a tendência dos pacientes é que eles parem de tomar o remédio achando que estão curados. E aí é onde ocorrem as crises constantes e depressivas e muito profundas. Então, assim, não pode se parar a medicação. O paciente tem que ter consciência que é uma doença que é controlada, sim. Ele pode ter uma vida quase normal, mas é importante que ele mantenha a medicação e mantenha a terapia. Roberta, você disse então que ele vai ter uma vida quase normal. Isso quer dizer que o transtorno bipolar não tem cura? Não, ele não tem cura. O que ele tem é um controle, um tratamento, né? Mas que ele pode viver bem. Ele pode chegar, por exemplo, aos 70 anos, tendo a doença e levando uma vida normal. Sim, sim. Ele pode trabalhar, ele é uma pessoa normal na sociedade. Porque a tendência com a medicação e a terapia, Thelma, é que
as alterações de humor, elas se tornem muito espaçadas entre uma e outra, e elas também vão ser mais amenizadas, porque o paciente vai aprendendo a lidar com essa fase, ele vai identificando, não, eu estou na fase depressiva, eu estou isso, eu vou tentar fazer isso. Então, ele mesmo vai corrigindo alguns comportamentos, identificando. Poxa, olha que importante. Eu tenho aqui, Roberta, algumas curiosidades que eu gostaria que você, né, nos comentasse aqui a respeito. Passam, em média, 10 anos e 3 médicos para que ocorram o diagnóstico e tratamento correto. Acontece isso mesmo? Sim, porque a doença, Thelma, há 20 anos que vem sendo estudada. Efetivamente, toda a parte de diagnóstico, de tratamento, está sendo feito de 10 anos para cá. Então, assim, muitos casos eram tidos como outros tipos de doença, como a criança, você citou, era o TDAH, né, a hiperatividade. O adulto, antigamente, o que tinha-se a mania de fazer, né? Era os hospitais psiquiátricos. Então, também não tinha um tratamento. Era algo realmente assim, as pessoas eram colocadas ali, né? E iam se fazendo alguns experimentos, como eletrochoque, que foi muito usado e não houve uma melhora. Então, a parte também de medicamento vem vindo sendo hoje mais evoluída, né? E com isso o médico também teve uma dificuldade. E também é necessário que se estude muito essa área psiquiátrica para que o médico efetivamente consiga acertar nos casos. Entendi. Mais de 70% dos pacientes têm algum outro tipo de transtorno psiquiátrico relacionado. Sim. Geralmente o que existe muito é a depressão, ansiedade, estresse. Exatamente. Ela já vem de uma parte psicológica comprometida. Olha que interessante. Bipolares e portadores de outros transtornos psiquiátricos são mais criativos e têm muita sensibilidade às artes. Sim, inclusive é muito bom que a pessoa com transtorno bipolar desenvolva algum tipo de arte, seja ela uma pintura, um artesanato, para que ela coloque para fora, através da arte, toda a parte emocional que ela está sentindo. Isso ajuda muito. Olha, então é um grande auxílio. Sim, Van Gogh, um grande artista, né, ele era bipolar e ele usou essa parte do dom dele, da arte, para que ele conseguisse ir resolvendo a doença, até porque antigamente não se tinha estudo quase nenhum sobre isso, né? Então ele foi se superando com a arte dele. Foi o que conseguiu deixar ele vivo também. Exatamente. E deixou essa maravilha aí pra gente, né? Sim. O Estação Saúde vai chegando ao final, mas antes a doutora Roberta vai passar as suas considerações. Tá. O que eu acho importante colocar, Thelma, que as pessoas com o programa devem ter ficado se perguntando, né? Que euforia é essa? Que alegria é essa exagerada que a pessoa com transtorno bipolar tem, né? Como que eu sei se essa alegria é... Como identificar, né? Existe uma alegria no ser humano que ela é normal. Tá? Todos nós temos a questão da alegria, da euforia, sempre mobilizada por uma situação. Então, se eu vou viajar, eu fico alegre. Se eu comprei algo que eu queria, eu também me sinto alegre. Existe um motivo. Agora, a euforia patológica, que é do transtorno bipolar desses pacientes, eles não têm motivação para essa euforia. Se você vai ver na vida deles, no movimento de vida que está acontecendo, não existe motivo para aquela alegria. Vem do nada. Vem do nada. Né? Então, é muito importante a gente estabelecer essa diferença, para que as pessoas não pensem, eu sou alegre, então eu sou bipolar. Não. Né? E tem que existir realmente uma situação, um motivo.
O Estação Saúde vai chegando ao final. Eu quero agradecer a sua participação, Roberta. Obrigada pelas dicas e também quero presenteá-la. O nosso colaborador Café Ouro Brasileiro faz questão de entregar esse presente, que é uma cesta deliciosa aí para o seu café da manhã, tá bom? O Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada a você aí de casa e até o próximo programa.